Todo mundo que contribui com o INSS tem um sonho em comum: aposentar com o teto do INSS, que hoje gira em torno de R$8.000. É o pote de ouro da Previdência. Mas eu preciso ser bem honesto com você. Aposentar hoje recebendo o teto do INSS é uma das coisas mais difíceis que existem. Mas com estratégia é possível sim chegar muito perto desse valor. Muita gente acha que para aposentar com o teto do INSS basta eu pagar os 5 últimos anos sobre o teto. Mas não é bem assim. Hoje nós vamos te mostrar que fazer isso pode ser jogar dinheiro fora. E nós vamos te dar aqui um guia definitivo de como se aproximar do teto do INSS. E para entender como chegar lá, você precisa saber a regra do jogo, principalmente as regras pós-reforma da Previdência em novembro de 2019. Antes da reforma da Previdência, o INSS descartava os 20% menores salários. Após a reforma da Previdência, esqueça, não há mais nenhum descarte. A regra geral agora é a média de todas as suas contribuições desde a competência julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Ou seja, sabe aquele seu salário baixo lá do início da sua carreira? Ele vai entrar na média das suas contribuições e provavelmente vai puxar a sua média um pouco para baixo. Então, o primeiro pilar para receber o teto da Previdência é: a sua média salarial precisa ser alta a vida toda. Não adianta ganhar o teto hoje ou nos últimos anos, sendo que você recebeu por mais de 15 anos o salário mínimo, por exemplo. Mas então vamos supor aqui que você ganhou o teto do INSS durante a sua vida inteira. A sua média é perfeita. Então você vai aposentar com o teto do INSS? A resposta é não necessariamente. E aqui está o pulo do gato. O cálculo começa com 60% da sua média. E para você receber acima de 60%, você tem que ter um plus nas suas contribuições. No caso dos homens, há um acréscimo de 2% no que ultrapassar os 20 anos de contribuição. No caso das mulheres, 2% a mais para o que ultrapassar 15 anos de contribuição. Fazendo aqui uma conta rápida. Para o homem se aposentar com 100% da média, ele precisa contribuir por 40 anos. Dando aqui um exemplo prático. Imagine um homem que tenha 25 anos de tempo de contribuição. Ele vai receber os seus 60% mais 2% do que ultrapassar os 20 anos. Como ele tem 25 anos de contribuição, se a gente multiplicar o que ultrapassa os 20, que são 5 por 2, vão dar mais 10%. Então ele vai receber aqui 70% da sua média. Ou seja, no caso do homem, para ele se aposentar com o teto do INSS, ele precisa de ter 2 requisitos. O primeiro deles é ter contribuído por 40 anos ou mais. E o segundo é ter pagado sobre o teto ou muito próximo do teto durante todo esse período da sua vida. Eu recebo muita gente aqui no escritório falando o seguinte: doutor, faltam 5 anos para eu me aposentar ou faltam 3 anos para eu me aposentar e eu vou começar a pagar sobre o teto agora para eu me aposentar com o teto do INSS. Cuidado, porque isso pode ser um prejuízo enorme. Conforme nós já falamos, a média pega todo o histórico contributivo de julho de 94 para cá, e não apenas os últimos 5 anos ou os últimos 3 anos. Pagar esses 5 anos ou os últimos 3 anos sobre o teto podem ser que não faça tanta diferença. É preciso analisar cada caso para ver se vale a pena ou não fazer esse recolhimento. E sabe o que é ainda melhor? Você não gastar nenhum centavo e se inscrever aqui no nosso canal, para sempre ter conhecimento sobre a sua aposentadoria e para não perder dinheiro. E se você tiver alguém que está com essas mesmas dúvidas que você, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Ficaremos muito felizes em saber que tem pessoas que apoiam o nosso canal. Voltando aqui então agora ao nosso assunto. Qual o plano de ação para se aposentar com o teto do INSS? E só aumente as suas contribuições se elas realmente fizerem sentido para você. Se você é contribuinte individual, aqui incluído o empresário, você escolhe sobre quanto quer pagar o INSS. No caso do CLT, ou seja, quem trabalha de carteira assinada, você precisa ter um salário muito alto. E se você não tiver, pode ser o caso de você ter uma outra atividade perante o INSS para que esses salários somados atinjam o teto do INSS. E aqui tem um ponto muito importante. Todo ano o teto do INSS ele sofre um reajuste.
Então é muito importante ficar atento em toda virada de ano sobre qual é o novo teto do INSS e fazer essas contribuições de forma correta. Resumindo, aposentar com o teto do INSS é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Exige constância de contribuição alta e muito tempo de serviço. Não comece pagando o teto agora achando que vai dar certo. O INSS não vai te devolver esse dinheiro pago a mais por um erro de estratégia. Antes de aumentar a sua contribuição, faça um planejamento previdenciário e descubra qual que é o seu ROI, ou seja, qual que é o seu retorno sobre esse investimento. E se você quer entender qual é o seu teto possível, entre em contato com a gente. Até o próximo vídeo.